O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Por favor. Vocês que aqui hoje, nessa manhã do Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade se encontram, vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América, pela retransmissora Educar de Ponte Nova e região e também pelo nosso canal no YouTube, vocês que são membros da família dos devotos, o nosso muito obrigado pela sua fidelidade. E a você que ainda não é, o convite para que nos ajude, como membro da família dos devotos, a proclamar o Evangelho que nos dá firmeza diante das intempéries e circunstâncias da vida. A vida que é exigente, ela é exigente quando levada a sério. E é preciso termos a capacidade de redescobrir, como discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, uma dimensão que muitos se esqueceram. O testemunho de nosso Senhor, darmos testemunho dele, não é somente quando nós recebemos alguns benefícios. Darmos testemunhos não é quando conseguimos algumas curas. Darmos testemunho de Senhor não é quando nós achamos que estamos prosperando. Isso não significa um testemunho que abranja toda a vida. Porque corremos o risco de cair num erro que antigamente, no Antigo Testamento, se via. Se alguém passasse por algum sofrimento, se alguém fosse perseguido, se alguém tivesse alguma doença, seria maldito. Seria desprezado por Deus. E não é isso. A partir de nosso Senhor Jesus Cristo, sabemos, e se realmente entendemos o Evangelho e procuramos entendê-lo cada vez mais, saberemos que, na verdade, Jesus coloca o ponto no lugar certo. O importante é viver, e viver com a qualidade, com a integridade. E isso perpassa todos os momentos da vida, bons e maus. Por isso que ao olharmos o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 12 a 19, e logo no versículo 19, lá no finalzinho, Jesus vai dizer aos seus discípulos, é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Lembremos-nos que a vida que Jesus nos garante é a vida que começa agora por ser eterna. A partir do momento que nos encontramos e assumimos caminhar com Ele. E se estende até o momento em que somos devolvidos, ou melhor, voltamos para os braços daquele de onde nós saímos, o nosso Deus. No fenecer, no entardecer da nossa história, na nossa morte, entregarmos-nos a Ele. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida.
Entretanto, nesse caminhar para ganhar a vida, ele não diz a seus discípulos que eles teriam circunstâncias muito fáceis. E nem mesmo que seriam circunstâncias somente difíceis. Nós tivemos um tempo na história onde as pessoas foram levadas a pensar que o que importava era o sofrimento. Agora, nós estamos numa fase em que todos querem as consolações. E poucos querem viver. Porque o sofrimento, durante algum tempo, existiam até aqueles que realizavam práticas como o cilício, de colocar uma peça de ferro no corpo e se machucar, e ficar andando com aquele machucado, e se machucando constantemente. Depois, no tempo presente, nós queremos e somos chamados a pensar somente na glória, nas alegrias, na falta de sofrimento, na pseudo-paz que viria de Deus. E que ela beira a uma soberba. E o porquê? Ela beira a uma soberba. Porque começamos a achar que nós temos o direito a tudo. Isso está sutilmente colocado em muitos discursos, em muitas reflexões. Eu tenho o direito, inclusive eu tenho o direito de ser feliz a qualquer custo. E no fundo, nós temos o dever de vivermos bem para fazer a vida significar o que ela merece. Uma soberba tal que pode crescer. A soberba daqueles que acham que eu tenho direito a tudo, eu posso tudo. Tudo deve vir para me agregar e me fazer feliz, a qualquer custo. É um pouco do que faz com que alguns ditadores, e aqui eu estou dizendo ditador não é na questão política, não. Ditador é aquela pessoa que quer que os outros vivam conforme o que ela acha que eles devem viver. Isso é um ditador. Que leva até mesmo ao ponto de alguns se acharem no direito de fazer qualquer coisa, desrespeitar a qualquer um, falar de qualquer maneira. É o que nós vemos um pouco no livro de Daniel. No capítulo 5, do versículo 1 até o 28, nós vemos a saga onde o rei, se achando no direito, pega os vasos que eram consagrados ao Senhor no Templo de Jerusalém e faz uma festa, uma balbúrdia. Como alguns acham que não só a igreja, as nossas igrejas, e infelizmente algumas vezes nossas igrejas parecem muita coisa, menos igreja, porque acontece de tudo. Alguns se acham no direito de fazer de si um lugar onde tudo pode acontecer, qualquer coisa, sem olhar o merecimento, olhar a dignidade que carrega. Ele se acha no direito, então, nessa festa, de pegar os vasos e tomar vinho e aproveitar. E, permitam-me, como algumas vezes alguns achavam-se no direito de fazer deste santuário um lugar para qualquer coisa. E não é um lugar para qualquer coisa, para todo tipo de prática e para qualquer tipo de comportamento. Este lugar é um lugar sagrado e que tem gente responsável por ele e que vai cuidar dele, mesmo que desagrade a alguns. Podem nos chamar de qualquer coisa, mas a responsabilidade para com o sagrado e para com esse lugar permanece. Mas como dizia, ele então se acha no direito de fazer tantas coisas. E daí, após a balbúrdia, há um fenômeno que os chama a atenção. Os dedos que escrevem, Mane, Tessel e Parsim, para significar uma única coisa: o teu tempo, ó rei, terminará. O seu tempo vai terminar. E todos nós sabemos, o nosso tempo termina.
Ninguém aqui é semente. Portanto, vivamos com atenção a nossa vida. Você, na verdade, não tem peso algum. Existem, conforme o modo com que a gente vive, a gente pode fazer com que a nossa vida não tenha o peso que ela merece. Esse rei, apesar de toda a glória que todos poderiam reconhecer nele, não tinha peso, não tinha substância. A coisa pode ser volumosa, como 1 tonelada de isopor. Mas ela vai ter menos tamanho, ela vai ter mais tamanho do que 1 tonelada de ferro. Conseguem compreender o que eu estou querendo dizer? Não tem peso, só tem volume. E passe, tudo que você considera como glória será perdido, dividido. Não podemos deixar com que essa autossuficiência, esse espírito cresça dentro de nós, mas precisamos olhar para nosso Senhor Jesus Cristo, que diz aos seus discípulos: para serem meus discípulos, estejam atentos a todo momento, estejam dispostos a todo momento para deixar com que a minha vontade aconteça na vida de vocês. E ainda que vocês se sintam desamparados, ainda que vocês sejam perseguidos, ainda que até aqueles que vocês amam sejam os que apontam e procuram destruir a vocês, não se preocupem com a defesa de vocês, mas sejam firmes, confiando no seguinte: eu estou com vocês até o fim dos tempos. Vocês não estão sozinhos. Quando a gente adquire essa certeza, nós começamos a nos esforçar cada vez mais para fazer o melhor que podemos e não o melhor para nós. Porque algumas vezes o que consideramos melhor para nós despreza o bem dos outros. Fazermos o melhor para o mundo. Porque tudo que tanta gente, em todos os discursos possíveis que existem no tempo presente, buscam para o bem do mundo e ignoram que parte do compromisso de cada um, meu, seu, nosso, nunca será alcançado. Estaremos sempre tentados a seguir este ou aquele, esta ou esta ideia, e pararmos de pensar o seguinte: se você tem fome, o que eu preciso fazer com você? Em primeiro lugar, matar a sua fome. Mas eu não posso deixar com que você receba toda a vida esse auxílio de matar a sua fome, mas eu preciso fazer todo o possível para que você tenha condições de viver com dignidade e construir com suas mãos a sua história, a sua vida. Isso do ponto de vista social. Do ponto de vista humano, nós não podemos deixar pessoas que sejam dependentes da gente. Existem aqueles que têm o prazer de serem solicitados a todo tempo, como um envaidecimento aonde todos precisam de mim. E, na verdade, quando compreendemos a dignidade de alguém, nos esforçamos para que ele possa caminhar sozinho, com consciência. E isso tudo toca na dimensão que eu disse no início, a do martírio cotidiano. A do dar-se cotidianamente, do oferecer-se cotidianamente. Eu poderia fazer uma coisa que para mim seria bom, mas porque agora, nesse momento, diante da sua urgência, você precisa de algo, eu morro um pouco para mim, para me dar um pouco por você. Um pouco. Para testemunhar a Jesus Cristo, eu poderia receber benesses tamanhas de tantos lugares, de tantas ofertas, mas por causa disso, Senhor, porque eu confio na sua palavra e porque eu não troco a dignidade que me deste, eu não me venderei. Em muitos lugares isso precisa se tornar uma regra, não uma exceção. O martírio cotidiano de testemunhar a Jesus Cristo com a certeza do seguinte:
Com Ele eu caminho todos os dias para ser o melhor que eu posso e o melhor que eu tenho condições de ser. Não só pensando em mim, mas pensando na riqueza da minha vida como um dom a ser oferecido a todos. Por isso é preciso ficar firme. É preciso ficar firme quando você vê alguém de sua família que passa por uma doença grave e precisa cuidar. Aqueles que precisam acompanhar homens e mulheres já com idade avançada com Alzheimer e que é tão difícil. O relato daqueles que cuidam com pessoas com Alzheimer é uma coisa dificílima, porque você vê uma pessoa aos poucos retrocedendo a um estado de infância. Mas cuidar com carinho e atenção, ainda que seja exigente, é um martírio cotidiano. É um oferecer-se cotidianamente. É um dar-se. Na liturgia de hoje, quando olhamos para André, que foi mártir no Vietnã, e tantos outros, hoje nos chama a atenção a necessidade de mártires que, como as irmãs discípulas e tantos outros religiosos na África ou em outros lugares, inclusive em nosso país, que assumem testemunhar o Evangelho, cuidando de pessoas, anunciando realmente o Evangelho, cuidando de todos e ainda assim sendo perseguidos. Mas nós que estamos nesta região tão tranquila não conseguimos conceber isso. E o porquê? Porque nós temos tudo muito à mão, muito acessível. Nós temos, inclusive, a facilidade de escolher. Eu quero ir nessa igreja, não quero ir nessa. Em alguns lugares de nosso país e do mundo, se as pessoas não forem ali uma vez a cada 6 meses para celebrar a Eucaristia, só depois de 6 meses. O convite que nos é feito é testemunhar o Evangelho a todo canto, a todo momento, e oferecer-se cotidianamente. Entendamos uma coisa: martírio não é simplesmente alguém vir e me matar, porque eu testemunho Jesus Cristo. Martírio, esse ponto de alguém nos matar por causa do Evangelho, é porque nós já trilhamos um caminho de coerência durante muito tempo. Nenhum mártir da história foi morto simplesmente porque alguém quis e resolveu matá-lo imediatamente. Foi porque ele, durante muito tempo, em gestos muito pequenos, cotidianamente, ofereceu a sua vida, ao ponto de incomodar tanto que cometeram um crime. Assim com a irmã Dorothy, assim com irmãos mártires que estão no Brasil e no mundo inteiro. Isso é martírio, testemunhar Jesus Cristo, tanto no bem, no momento bom, quanto no momento mau. E saber que o mais importante, Ele está comigo. De pé, meus irmãos, minhas irmãs, peçamos ao Senhor a força da fidelidade para vivermos a força de Sua palavra e um testemunho qualificado do Seu amor no meio de nosso mundo.